Os jogadores tiveram seu último dia de folga nesta segunda-feira e se reapresentam na terça para dar início à preparação longa, visando o próximo jogo colorado pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo dentro do estádio Beira-Rio. Johnny foi cortado da seleção norte-americana, em função da entorse no tornozelo que o tirou inclusive do último jogo do Inter. Entretanto, esse corte pode fazer com que Johnny seja um reforço inesperado para o time do técnico Eduardo Cudê, tanto nas semanas de treinamentos como também no retorno nessa partida contra a equipe do São Paulo. Luiz Adriano recebe uma sondagem do futebol árabe, mas a direção afirma que nada de oficial veio até o momento, o que pode ser um indicativo de um desejo da direção colorada. A gente fala também a respeito da entrevista de Ener Valencia, que revelou diversas situações da sua estadia em Porto Alegre desde que chegou ao Inter. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo de novo falando sobre a folga dos jogadores e o último dia de folga dos atletas antes da reapresentação, que está marcada para acontecer nessa terça-feira à tarde no CT Parque Gigante. Os jogadores que descansaram vão voltar a treinar e aí vão ter um longo período de treinamento até o próximo jogo do Internacional, que é no outro fim de semana, dia 13, contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Inter vai ter desfalques nessas semanas de treinamento. 6 desfalques ao todo. Jogadores que foram convocados para as seleções de seus países. 2 para a Seleção Brasileira Sub-23, o Vitão e o Maurício, e outros 4 convocados para suas seleções principais. Rocher no Uruguai, Arangues no Chile, o Johnny nos Estados Unidos e Ener Valencia para a seleção do Equador. Só que tem um detalhe nessa história. Dos 6, apenas 4 chegaram às seleções. O Rocher, Arangues, Valencia e Maurício na Seleção Brasileira Sub-23. Os demais, Vitão e também Johnny, foram cortados. O Vitão foi cortado da Seleção Brasileira Sub-23 porque se lesionou, teve uma lesão muscular. Dessa forma, vira um desfalque também para o Inter, não só para a seleção brasileira. E o Johnny foi cortado nesta segunda-feira da seleção norte-americana. O Johnny teve uma entorse no tornozelo em um treinamento esta semana, e por isso até ficou de fora da partida contra o Goiás. A seleção norte-americana buscou informações para saber quando que o Johnny se recuperaria, para saber se valia a pena manter o jogador ou não. E aí foi entendido que ele voltaria muito tarde para as pretensões dos Estados Unidos, que vão fazer 2 amistosos ao longo das próximas semanas, e por isso o Johnny foi cortado. É uma lesão que preocupa? Não para o próximo jogo contra o São Paulo, tá? Então, assim, a tendência é que até o fim desta semana o Johnny possa começar a treinar. Mas, como a seleção norte-americana quer ter uma pressa, não quer perder jogadores, tem pouco tempo, escolheu cortar o Johnny vai voltar a treinar ali no fim da semana com o elenco colorado e vai estar à disposição para a partida contra o São Paulo, algo que ele não estaria se estivesse defendendo a seleção norte-americana. Então, de certa forma, é uma notícia boa, mas de certa forma é uma notícia ruim. É ruim porque ele foi cortado, mas é boa porque o Johnny vai poder jogar contra o São Paulo e é um desfalque a menos que o Inter vai ter para essa partida, tá? Outra informação importante dessa segunda-feira envolve Luiz Adriano. E essa informação ela foi trazida pelo nosso colega o Jeremias Werneck, da RBS TV, tá? O Jeremias apurou que o Luiz Adriano é alvo de um clube árabe, o Al Faisaly, tá? O Al Faisaly está atualmente na 2ª divisão do futebol da Arábia Saudita, tá? E está interessado na contratação do Luiz Adriano. Eu lembro que a janela da Arábia Saudita, eu já tinha trazido isso aqui, fecha no dia 20 de setembro. Então o Inter tem aí 18 dias para essa negociação acontecer. Mas, por enquanto, é só a nível de sondagem, segundo o que trouxe o Jeremias Werneck. A gente buscou informações com o Internacional a respeito disso. E o que o Inter diz é que oficialmente não chegou nada. E isso já é um indicativo de alguma coisa, tá? Quando o clube diz, olha, não chegou nada oficial ainda pra gente,
Quer dizer que extraoficial talvez possa ter chegado, e chegou para o Inter. O Inter já sabe que o Al-Faisaly tem esse interesse no Luiz Adriano. A grande pergunta agora é, vale a pena negociar o Luiz Adriano? O Luiz Adriano ele tem contrato com o Internacional até a metade do ano que vem, tá? E é o reserva do Ener Valencia. E o Inter está precisando de dinheiro para negociações. Aí, bom, então vamos fechar negócio. Só que a questão é, o Luiz Adriano hoje é o reserva do Ener Valencia. E não há outro. Porque o alemão, ele foi negociado para o futebol espanhol. Tem o Luca, que não tem toda a confiança do mundo ainda do Eduardo Cudê. Deve jogar contra o São Paulo. Então pode ser que contra o São Paulo, dependendo da atuação do Luca, se resolva vender ou não o Luiz Adriano, se resolva negociar ou não o Luiz Adriano. Mas é uma negociação que pode andar nos próximos dias e o Inter pode recusar, tá? Mas existe o interesse do Al-Faisaly e por enquanto o Inter afirma que oficialmente não existe nada, não chegou nada para o Internacional, tá? Por último, eu quero convidar vocês a assistirem esse vídeo aqui que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, falando sobre Ener Valencia e repercutindo a entrevista que Ener Valencia concedeu para o pessoal do Grupo RBS, para o pessoal de Gaúcha ZH, tá? O Ener Valencia falou sobre vários assuntos. Falou sobre Clássico Grenal, deu uma declaração interessante sobre o que ele pensa do Clássico Grenal. Falou sobre uma conversa especial que teve com o Mano Menezes. Contou detalhes de como ele tem se adaptado ao Inter, o que ele conhece da história do Inter, ele tem buscado informações a respeito disso. E falou sobre Magrão, elogiou o Magrão, que teve aquela treta, o Ener Valencia empurrou o Magrão. Tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais de como tem sido a adaptação de Ener Valencia, que é o xodó da torcida do Internacional. Não é para menos, o cara fez 4 gols em 4 jogos na Libertadores da América. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente vai ter eliminatórias da Copa ao longo dos próximos dias, tá? Data FIFA, parou um pouquinho o futebol. Mas, ó, por exemplo, vai ter Colômbia e Venezuela. A odd da Colômbia 1,36, empate 4,75 e a Venezuela tá pagando 9. Tem Uruguai e Chile. Rocher versus Arangues. Uruguai 1,76, empate 3,6, Chile 4,76. E tem Brasil e Bolívia. Odd do Brasil 1,03, empate 15. A vitória da Bolívia tá pagando 41. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!